Seja bem-vindo, cidadão do reino. Nós vamos dar continuidade ao que começamos no último encontro, na semana passada, e começamos a falar sobre Jesus tendo sido interpelado por doutores da lei e a resposta que ele deu. A segunda parte da resposta, a primeira, se você não viu, está aqui, você vá lá e assista, fala sobre o amor na vertical, no nosso relacionamento com Deus. E a segunda, semelhante a essa, como bem disse Jesus, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E dessas duas coisas, do amor a Deus e do amor ao próximo, depende toda a lei e os profetas. Foi isso que nós falamos na semana passada. E hoje vamos falar então sobre esse relacionamento horizontal. Vamos lá? Eu creio que quem mais fala a respeito desse assunto no Novo Testamento, e fala de uma forma maravilhosa, brilhante, foi aquele que diz a respeito dele mesmo, né? Aquele que o Senhor ama, né? O discípulo amado, aquele que estava com a cabeça recostada no colo de Jesus, João. João, ele traz ensinamentos preciosos para nós acerca do amor. E lá no capítulo 4, a partir do versículo 7, é um versículo que eu, criança ainda, aprendi através de músicas, e fala o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor provém de Deus. Todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto foi manifestado o amor de Deus em nós. E lá no versículo 20 diz: se alguém disser, amo a Deus, mas aborrece o seu irmão, ele é mentiroso. Porque o que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E este mandamento temos da parte dele: o que ama a Deus, ame também a seu irmão. Ok. E Jesus, lá em Mateus, como eu falei no nosso último encontro, disse: desse mandamento de amar o irmão como a si mesmo, depende toda a lei e os profetas. Por que depende? Porque se você ama o seu irmão, muita coisa que está na lei fica tão mais fácil de aplicar. Queridos, não é uma opção. Amar é um mandamento. Nós precisamos amar. Mas amar não é fingir que não há erro. Amar não é passar por cima de todos os problemas. Amar também é aconselhar, também é repreender com amor, como João mesmo pede, como Pedro orienta. Amar é cultivar, amar é falar de Jesus. E aqui a gente não está falando somente amor aos domésticos da fé, ou seja, a outros cristãos. Porque quando eu vejo uma pessoa caminhando para o inferno sem salvação, perto de mim, ao meu alcance, e eu não faço nada por isso, eu não estou amando essa pessoa. Eu não estou revelando para ela o caminho da salvação. O caminho que vai tirar ela dessa perdição eterna. Então eu estou deixando de amar. Uma das coisas que Paulo fala lá em Coríntios 12, depois que ele discorre sobre os dons espirituais, ele termina o capítulo falando: e eu lhes mostrarei um caminho ainda mais excelente. E termina o capítulo. E começa o capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor. Então ele mostra qual é o caminho. Qual é o caminho mais excelente? Melhor, qual é o melhor dos dons? O amor. Porque quando você ama, você serve, você prega a palavra, você auxilia, você é instrumento de cura,
Você é instrumento de libertação, de salvação. Você não é instrumento de acusação. Você é instrumento de amor. E é isso que Jesus está pedindo. Se nós, como cidadãos do reino, colocamos em prática o nosso amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, muita coisa vai mudar na nossa rotina, no nosso viver diário a partir de hoje. Porque as pessoas vão ver, vão perceber esse amor em nós. Uma vez eu escutei um testemunho lindo de um homem que, não vou contar aqui o testemunho dele, mas ele era satanista, e uma das coisas que impactou muito ele foi quando ele chegava perto de um homem de Deus que estava orando e jejuando pela vida dele, por amor, porque Deus colocou, Deus plantou isso nele. Ele chegava e sentia um amor constrangedor perto dele. Era um ambiente de amor que ele sentia. Não era só a presença do Espírito Santo na vida desse homem. Era o amor de Deus exalando dele como rio de água viva do interior daquele homem para impactar aquela vida que estava perdida. Olha que tremendo. Então, queridos, vamos amar. Vamos amar uns aos outros, porque aquele que ama conhece a Deus. Se você diz que conhece a Deus, então deve amar o seu irmão. E eu declaro, libero esta palavra para o seu coração. Ame. Não ame porque o outro te favorece, porque o outro concorda com você, porque o outro faz aquilo que você gosta, porque o outro tem, é diferente amor e empatia. Às vezes você tem uma identificação com pessoas, é normal. A gente se identifica mais com umas do que com outras, isso faz parte dos traços de personalidade. Mas amar não depende de empatia, não depende de identificação com o outro. Amar é um mandamento. Então ame. Ame até mesmo os seus inimigos. Foi o que Jesus falou na palavra. Olha o que está escrito lá em Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Uau! Não tem como fugir dessa verdade. Orai pelos que vos maltratam, amai os vossos inimigos. E eu queria encerrar essa palavra com você, sobre amor ao próximo, com Romanos 12, versículo 9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É isso aí. Honre, abençoe, ame, prefira o outro em honra, dê a preferência. É muito comum no pensamento cultural que nós vivemos hoje, e aí vai mais uma dica de uma cultura de reino. Nós pensarmos primeiro em nós, Nosso primeiro, Afinal de contas, sou eu. Então a cultura que nos cerca rege isso. Que nós devemos nos amar e pensar em nós mesmos, em favorecer, afinal de contas, é o nosso prazer, é a nossa alegria que está em conta. Só que a Bíblia nos fala que uma cultura desse reino que Jesus veio implantar e do qual nós fazemos parte, nós damos a preferência. É o outro primeiro. É o outro que é o mais importante. É o outro que vai ter a preferência a partir de mim. Eu vou dar a preferência a ele. Não, vai você primeiro. É sua vez.
Então é isso, queridos. Vamos ser cordiais. Como a delicadeza, a gentileza, a educação está em falta hoje em dia. Até no meio dos cristãos, infelizmente. E isso precisa mudar, porque isso não é comportamento de reino. O comportamento do reino é você preferir o outro em honra, por amor. Plante isso e você vai colher isso. Deus te abençoe em nome de Jesus.